Reproduzida pela primeira vez em 1826 pelo francês Joseph Niepce, a fotografia se tornou uma das principais tecnologias que mudaram o mundo. De origem grega, a palavra fotografia significa escrever com luz. Hoje, ela é considerada um meio de comunicação, onde cada fotografia tirada contém uma história por trás da imagem. No episódio de hoje do Desvendando a História, você vai conhecer alguns pontos principais da história da fotografia, desde o primeiro clique no Brasil até a atualidade com a evolução da tecnologia. A origem da palavra fotografia é uma origem que vem do grego. Significa escrever com a luz. Foto é luz, grafia é escrita. Então, essa palavra, que tem origem na palavra grega, foi usada pela primeira vez em 1826, quando o francês Niepce conseguiu reproduzir a primeira fotografia da história usando o processo que nós temos hoje, que é usar alguns produtos químicos numa placa de estanho, que ele chamou de heliografia. Essa placa de estanho, que ele chamou de heliografia, ele usou alguns produtos químicos, como betume da Judéia, iodo, e ele conseguiu fotografar, através da janela da sua casa, o seu jardim. Essa foto teve um tempo de duração de aproximadamente 8 horas. Foi a primeira experiência fotográfica da história. É por isso que se fala muito da França quando fala assim em fotografia, né? O berço da fotografia na França, porque foi lá que foi reproduzida, através da ação da luz, a primeira fotografia da história. A fotografia ela se tornou popular em 1839 através de um outro francês chamado Daguerre. A fotografia ela não é uma invenção de uma única pessoa. A fotografia ela tem alguns pais, como eu gosto de chamar, alguns responsáveis pela sua descoberta. Como eu falei anteriormente, Niepce foi o autor da primeira foto. E Daguerre é considerado um dos pais da fotografia porque ele tornou a fotografia popular. Então foi em 1839, na Academia de Ciências e Belas Artes de Paris, que o mundo conheceu a arte da fotografia. Daguerre tornou a fotografia popular. Ele passou essa fotografia para um grupo de burgueses e cientistas daquela época, e eles conheceram então a arte de capturar uma imagem através da ação da luz. Então os irmãos conseguiram reproduzir o maior e melhor filme fotográfico da história, que é o autocrome. É um filme fotográfico que tem uma resolução maior, que tem uma qualidade maior. Era um filme que nós chamamos de filme positivo, que ele não granulava, né? Não tinha granulação. A minha foto está granulada. A foto estava granulada porque o grão de sais de prata era estourado. Nesse filme autocrome isso não acontecia. Então a qualidade era uma qualidade de excelência. Por isso que esse filme, depois, ele passou a ser um filme somente para os fotógrafos profissionais, né? Porque você tinha os fotógrafos amadores que usavam os filmes negativos e os fotógrafos profissionais que usavam os filmes autocromes. Eles se tornaram populares com a Kodak e com a Fuji. A Kodak fez o autocrome e chamou o autocrome de Kodachrome, né? Era um filme de alta qualidade da Kodak. E a Fuji chamou de Fujichrome, que era o filme de alta qualidade da Fuji. Então, quando você hoje
usa o slideshow para dar aula, usa o PowerPoint para dar aula, e para trabalhar, e para mostrar, e para fazer uma demonstração de alguma coisa, era o Kodachrome e o Fujichrome daquela época, né? Você fotografava alguma coisa e projetava isso para você trabalhar, dar aula, enfim. Quando a gente fala da fotografia nas guerras, a gente vai pensar sempre no fotojornalismo, né? O fotojornalismo, ele teve o seu marco nas guerras, né? A Guerra da Crimeia, que foi a primeira cobertura pelo Fenton. O Fenton fez a primeira cobertura numa guerra, foi nessa Guerra da Crimeia. Hitler também usou a fotografia para mostrar que ele tratava bem seus soldados, que ele mantinha uma postura ética nessa conduta da guerra. Teve outras guerras que foram importantes para a fotografia, né? Segunda Guerra Mundial, a gente pode destacar a Guerra Espanhola, Guerra do Vietnã. Isso tudo, essas guerras, elas foram importantes porque além de valorizar a fotografia, além de valorizar o fotojornalismo, foi nesse período da guerra que surgiram os maiores fotojornalistas da história, como Henri Cartier-Bresson, Robert Capa. A guerra foi um grande pano de fundo, sem sombra de dúvida, para a fotografia, mais especificamente para o fotojornalismo, né? A gente conseguiu enxergar ali a importância da imagem fotográfica, a importância do registro fotográfico para mostrar uma realidade. Em 1840, a fotografia chegou no Rio de Janeiro através de Louis Compat, um capelão do navio francês. Ele veio para cá a mando do governo francês com 3 daguerreótipos para fazer uma demonstração para a família real. Essa demonstração foi feita na Praça 15 para a família imperial, onde estava presente Dom Pedro II. Ele se encantou por essa fotografia e se tornou o primeiro fotógrafo brasileiro. As primeiras 3 fotos feitas em solo brasileiro, Paço Imperial, Largo do Peixe e a própria Praça 15, né? Foi os primeiros registros que nós temos feito pelo daguerreótipo de imagem aqui no nosso território. E depois da chegada da fotografia aqui no Brasil, o Dom Pedro II se encarregou de aprender mais a fotografia, se tornou fotógrafo e passou a divulgar a fotografia em território nacional. Antes da fotografia digital, você tinha uma fotografia com um pouco mais de reserva, né? Poucas pessoas tinham uma máquina fotográfica, poucas pessoas tinham acesso a essa fotografia. A máquina fotográfica tinha que vir agregada do filme, o filme não era muito barato, ainda tinha a revelação, então isso tornava um pouco inviável a fotografia para a grande massa. Uma das coisas que eu mais gosto desse novo momento da fotografia, eu que faço fotografia há 33 anos, né, é poder saber que todos têm acesso à imagem. A democratização da imagem é a melhor coisa que aconteceu para a fotografia. Tem muita gente que fica preocupado porque agora todo mundo é fotógrafo, porque qualquer um faz foto. A gente tem que conversar disso de uma outra maneira, né? A democratização da fotografia é sensacional. Todos poderem ter acesso à fotografia é algo que não tem preço, sabe? Agora, o que a gente precisa discutir é se tem algumas pessoas usando isso de outra maneira.
impacto que ela tem hoje nos meios digitais é um impacto considerável, né? Se você for pensar do ponto de vista mercadológico, se você for pensar do ponto de vista econômico, a fotografia, o equipamento fotográfico, ele gera um valor significativo, né? Um valor bem significativo, diga-se de passagem. Porque nós temos hoje a máquina fotográfica no celular. Então, se você diminuiu a venda de máquina fotográfica compacta, amadora, que até está saindo de linha, né? Essas máquinas mais compactas saindo de linha, porque você tem o celular. Mas em contrapartida, você está vendendo muito mais celular com máquina fotográfica. Então, hoje o celular ele é produzido e pensado em cima da máquina fotográfica. Então, o celular hoje ele é pensado para você poder fotografar com qualidade, para você mostrar uma imagem com uma qualidade ainda maior, né? Então, a tecnologia ela trouxe um benefício para mim muito grande para a fotografia e é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Cada vez mais a gente vai ter equipamento de última geração, equipamento com uma qualidade altíssima, que ele precisa ser acompanhado. A importância da fotografia, não só nos dias de hoje, mas a fotografia foi sempre muito importante. Fotografia é registro, a fotografia é documento, a fotografia é testemunho, a fotografia ela é lembrança. Então a fotografia é muita coisa. A fotografia te dá a oportunidade de você conhecer lugares que você não foi. A fotografia te dá a oportunidade de conhecer pessoas que você nunca viu. Então essa fotografia ela vende. Essa fotografia conta história. Essa fotografia te traz lembranças. Essa fotografia, ela tem uma importância do ponto de vista profissional enorme. É só você pensar na fotografia publicitária. Como é que você vai vender alguma coisa hoje se você não tem uma boa imagem? Aí você vai pensar do ponto de vista profissional do fotojornalismo. A fotografia que está contando a história, a fotografia que está complementando uma matéria. Aí você vai pensar da fotografia do ponto de vista amador. Uma fotografia que traz lembranças, fotografia que guarda momentos importantes da sua vida. É uma fotografia que você não desgosta dela. Você conhece alguém que não gosta de fotografia? Você pode conhecer alguém que não sabe mexer bem no celular. Você pode conhecer alguém que não tenha um contato maior com a fotografia, mas ele não desgosta da fotografia. Você conhece alguém que vai comprar um celular hoje para ligar? Para usar como telefone? Não, né? Provavelmente você não conhece. Difícil. Você vai comprar um celular para você ter uma melhor qualidade de imagem. E o que você tem hoje? As redes sociais. E as redes sociais hoje alimentadas de quê? De imagem. E essa imagem, ela vem dos equipamentos fotográficos. É a fotografia que nós estamos falando. Então, a importância e a relevância dessa fotografia hoje é muito grande. Não dá para se pensar num mundo sem internet, mas também não dá para se pensar num mundo sem fotografia. Esse foi o primeiro episódio da série de 6 tecnologias que mudaram o mundo, aqui do Desvendando História. Para ficar por dentro dos próximos episódios e de outros conteúdos da TV Uva, é fácil. Se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, siga a gente nas redes sociais que aparecem aqui no cantinho da tela. Nos vemos em breve, até lá!